A gente repercute agora as manifestações que tomaram conta do país ontem. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. O prazer é meu, Larissa. Você sabe que é uma satisfação imensa estar aqui. Max, qual o peso político das manifestações de ontem? Elas têm força para embasar o acolhimento do pedido de impeachment dentro do Congresso, o impeachment da presidente Dilma? Bom, sem dúvida nenhuma que não se pode ignorar esse acontecimento. É bom lembrar que o país tem mais de 200 milhões de habitantes, né? É sempre bom que isso fique muito claro. O peso que pode ter esse acontecimento é muito relevante, sim, porque de alguma forma os políticos vão conseguir ter um respaldo, pelo menos eles vão se apropriar dessa manifestação para ter esse respaldo e dar prosseguimento ao impeachment. De qualquer forma, eu gostaria de salientar vários pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro, o impeachment não depende da manifestação na rua, né? É um processo legal, é um processo que está totalmente pautado por aquilo que é uma legislação que está em vigor no nosso país. Portanto, nós temos hoje um quadro que é, de alguma forma, abrangendo duas áreas importantes. Um que é no Congresso, né, que é o que está sendo discutido para ver se acontece ou não acontece, com o Eduardo Cunha, as consultas ao Supremo Tribunal de Justiça, enfim. E o outro, que é talvez o mais problemático, que é o financiamento das campanhas, que está no Tribunal Superior Eleitoral, né? Não necessariamente porque as pessoas vão na rua que isso vai ficar acelerado, porque tanto um quanto o outro depende de provas, não é? A justiça trabalha com as provas. E, por enquanto, as provas que se tem não são suficientes, né, para justificar. Né? Então, é muito importante que a população pense nisso, né, porque não é pelo fato de você ir na rua que a corrupção acaba ou que o impeachment acontece. Né? Claro, é um descontentamento que é fruto de uma situação muito angustiante para muitas pessoas, não é? Por conta do desemprego, a economia em crise, mas é bom também lembrar que esse processo, a origem dele, embora tenha uma parte interna, é muito externo. Né? Então o quadro não é favorável e, obviamente, aí as manifestações ganham força. Falando dessas pessoas que foram às ruas ontem, o Datafolha fez uma pesquisa na capital paulista que identificou um perfil muito claro. São homens, a maioria são homens mais velhos, com escolaridade e renda bem acima da média brasileira. Isso serviu de muito combustível para as críticas nas redes sociais de quem não participou. Você acha que as manifestações ontem, elas representam um anseio de parte da população brasileira mais elitizada? Veja, Alice, eu creio que não. Né? Eu creio que o descontentamento com o setor econômico ou com a situação econômica é generalizado, ou seja, o desemprego está atingindo todas as camadas sociais de uma forma muito intensa, começa a aparecer aos jovens, né? Que são aqueles que teriam uma formação universitária, portanto, você pressupõe que quem participou da manifestação teria que ser necessariamente da classe média, classe alta, né? Agora, a população, ela vê a classe mais pobre, né, aquilo que nós podemos falar de classe D e E, né, vê isso de outra maneira. Né, o que ficou muito claro numa entrevista feita pelo país, nas periferias, né, principalmente de São Paulo, é que eles não veem eficiência na manifestação para combater nem a crise econômica, nem o impeachment. Eles estão descontentes também, mas não vão se manifestar nesses moldes. Então, não se manifestar nesses moldes, não vão, porque não veem eficiência nisso daí. Né, nesse ato. Né? O que é muito interessante porque é uma leitura muito inteligente. Né? Ou seja, eles percebem que a manifestação é uma coisa que pode acontecer, mas que não interfere necessariamente no rito, não é? Até porque eles já veem de alguma forma que esse processo ele pode não dar em nada, né? Já está isso muito claro para eles, então há um descontentamento, sim, mas não uma vontade de ir na rua e participar, até porque os interesses são outros, a visão é outra, e obviamente isso é uma crítica muito forte que tem que ser feita a quem foi na manifestação. Né? Realmente, isso está provado, né? Elementos da classe média e classe alta, né? Não da classe baixa. Até por quem foi à manifestação, foi possível perceber um descontentamento geral com a classe política.
O Aécio, o Geraldo Alckmin foram rechaçados, tentaram se apropriar de alguma forma, né, da manifestação. Esse descontentamento geral, tanto com o PT quanto com o PSDB, ele mostra um país desacreditado na classe política. Quais são as implicações disso para a nossa sociedade? Bom, Larissa, resumindo, seria o seguinte, isso já começou em 2013, né? Não vem de hoje. Se fosse levar a sério a investigação até as últimas consequências, o mesmo dinheiro que financiou a campanha da Dilma financiou as outras campanhas. Né? Ou seja, se você levar isso até o extremo, né, a origem, o funcionamento, a estrutura, tanto é que os nomes estão aparecendo, as citações estão aparecendo, só que umas estão sendo investigadas e outras não. Né? Mas com o andar do processo em si, evidentemente que essas pessoas vão ter que ser investigadas. Você citou o nome do Aécio, você citou outros nomes, né? Enfim, eu diria que o que a população, de alguma forma, expressa, e o que fica muito claro, é que essa forma de fazer política, ela não está dando mais resultados para a população. Ou seja, eu, cidadão, não sinto benefício na classe política. Por quê? Porque se criou essa ideia de que elas são corruptos, que praticamente beneficiam determinados grupos, que é um conchavo constante entre eles, e as questões sociais e as questões econômicas e estruturais não são tratadas. Não é? O Congresso, se a gente for olhar na trajetória dele, está paralisado. Sim. Não é? Está paralisado. E essa é a grande perca que nós temos com relação aos interesses do país. Não é? Uma coisa é você trabalhar pelo impeachment e outra é você atacar o problema estrutural econômico. E esse esvaziamento de lideranças no cenário político, Max, ele pode abrir espaço para uma liderança com um discurso de extrema-direita, por exemplo, ou para esses grupos que não são organizados como partidos, mas estão por trás dessas manifestações? Eles vão buscar representação no cenário político depois? Veja, Larissa, o nosso sistema é muito claro. Nós temos grupos de pressão dentro da sociedade, nós temos partidos, né? Ou você participa de um grupo de pressão, mas o grupo de pressão é para movimentar a sociedade, mas para decidir tem que entrar no partido, tem que estar no órgão legislativo e propor leis, enfim, seguir os trâmites normais que o processo legislativo estabelece. Veja, é um momento muito delicado, não só para o Brasil, para o mundo. Né? O surgimento, nesse momento, daquilo que nós chamamos de visionistas, pessoas que têm um carisma pessoal, é muito grande. Né? O espaço se abre. Por quê? Porque ele leva uma credibilidade na figura dele já pela trajetória. Então, é alguém que eu posso confiar, ele sempre fez isso. Não é? Mas, no sistema que nós temos, se não vier numa aliança partidária ou num sistema partidário, obviamente, né, o carisma não vai solucionar o problema nenhum. Porque, veja, como você vai conseguir que aumente as commodities? Né? Como é que você vai conseguir que o preço do petróleo, como é que você vai conseguir que o dólar, como é que você vai conseguir que uma empresa lá de fora, né? Então, não é muito mais do que carisma, né? É necessário você criar um quadro que permita, de alguma forma, ter um referencial para dentro e para fora estável. Né? E para isso, no sistema que nós temos, é um sistema partidário, não é um sistema pessoal, muito pelo contrário. Embora na eleição a gente tenha, né, essa história de um candidato levar mais 3 ou 4, né, por conta do carisma dele, né, de ser muito bem votado, e, enfim, né, lembremos o caso do Tiririca, do Enéas e assim por diante. Né. Então, há sim esse risco, viu, Larissa? Não é possível falar que isso não existe, não. O quadro é muito propício para isso. Tá certo, Max. Muito obrigada por aprofundar essa discussão. Eu que agradeço a oportunidade.